Renamo submete lista de oficiais para cargos de chefia do Comando-Geral da PRM. Helena Taipo detida hoje acusada de crimes de corrupção. Morreu em Portugal, vítima de AVC, o luso-moçambicano Ricardo Chibanga. Olá, bem-vindos ao Jornal da Noite. A Renamo submeteu ontem ao Governo uma lista de 10 oficiais a serem nomeados nos cargos de chefia do Comando-Geral da PRM. A entrega da lista representa mais um passo no processo de integração dos homens da Renamo nas forças de defesa e segurança. No que tange à implementação do Memorando de Entendimento sobre Assuntos Militares, que configura os consensos alcançados, o Governo já deu os passos acordados e de forma visível tem estado a comunicar toda a sociedade. Contudo, apelamos à nova liderança da Renamo, no sentido de ser mais flexível, no mesmo espírito que culminou com a aprovação do pacote de descentralização, de modo a evitar o atraso e frustração crescente da esperança dos seus guerrilheiros que aguardam pela restauração das suas vidas. Estes depositam total esperança neste processo e esta é a vontade de todo o povo moçambicano. O presidente da República fez este apelo à Renamo no dia 7 de abril, durante as celebrações do Dia da Mulher Moçambicana. Uma semana depois, a Renamo reagiu ao apelo e esta terça-feira chamou a imprensa para informar que já submeteu esta segunda-feira a lista de oficiais que devem ser nomeados para cargos de chefia no Comando-Geral da Polícia da República de Moçambique. Através dos órgãos de comunicação social, informamos a todo o povo moçambicano, ao corpo diplomático acreditado em Moçambique e ao grupo de contato que submetemos ontem, dia 15 de abril de 2019, ao Gabinete do Presidente da República, a lista mista de 10 oficiais da Renamo para ocupar os locais de comando e chefia no Comando-Geral da Polícia da República de Moçambique, segundo os compromissos assumidos no Memorando de Entendimento. Este ato representa a nossa vontade inequívoca de prosseguir com o diálogo e, sobretudo, o nosso desejo de ver o retorno à normalidade da vida do nosso povo, cabendo, por isso, ao Governo o dever de enquadrar esses oficiais generais com a maior celeridade possível. Em relação ao processo de desarmamento dos seus homens, a Renamo diz que ainda aguarda pelo enquadramento de todos os oficiais em outras áreas de defesa e segurança. Apelamos ao Presidente da República para que flexibilize o enquadramento dos oficiais heroicos da Renamo nos locais de comando e chefia, nas áreas que faltam, nomeadamente Força Aérea, Marinha de Guerra de Moçambique, Instituição de Ensino e Licício. No último encontro realizado em finais de fevereiro na cidade de Maputo, o líder da Renamo e o presidente da República reafirmaram o compromisso de respeitar os entendimentos alcançados para uma paz efetiva. Helena Taipo está detida. A ex-embaixadora de Moçambique em Angola foi detida na tarde de hoje após uma audição no Gabinete Central de Combate à Corrupção. Passavam poucos minutos das 15 horas quando a viatura do Serviço Nacional de Investigação Criminal, que transportava Helena Taipo, saiu a alta velocidade do Gabinete Central de Combate à Corrupção para a 18ª Esquadra da PRM. A ex-embaixadora de Moçambique em Angola foi detida depois de ter sido ouvida no Gabinete Central de Combate à Corrupção, onde chegou às 14 horas e 30 minutos numa viatura particular, acompanhada pelo filho e pelo advogado Inácio Matsim. 30 minutos depois, a Nissan Navara saía do Gabinete Central de Combate à Corrupção sem a antiga ministra do Trabalho. A STV tentou uma entrevista com o advogado, mas este não estava para declarações à imprensa. A detenção de Helena Taipo acontece 20 dias depois da sua exoneração
do cargo de embaixador extraordinário e plenipotenciário de Moçambique em Angola. Uma decisão do Presidente da República que permitiu a realização de várias diligências, incluindo a prisão preventiva, no âmbito do processo em que a antiga governante é acusada de ter recebido 100 milhões de meticais do Instituto Nacional de Segurança Social. Helena Taipo terá recebido o valor em 2014, último dos 10 anos em que esteve a dirigir o Ministério do Trabalho. Em 2015, foi exonerada das funções de Ministra do Trabalho e nomeada governadora de Sofala, cargo que ocupou até julho de 2018, quando foi indicada para liderar a diplomacia moçambicana em Luanda. Na capital angolana, Helena Taipo ficou 8 meses e teve de voltar a Maputo para responder por crimes de corrupção, num processo que envolve mais 5 arguidos. O Gabinete Central de Combate à Corrupção confirma a detenção de Helena Taipo e de Lúcio Sumbana, filho de Fernando Sumbana, empresário, antigo governante e atual membro da Assembleia Autárquica de Maputo. O gabinete diz que as detenções foram ordenadas pelo Tribunal Judicial da cidade de Maputo no âmbito do processo que investiga o desvio de fundo do Instituto Nacional de Segurança Social. Os detidos deverão estar presentes nas próximas 48 horas ao juiz de instrução criminal para a legalização da prisão. Iniciou hoje o julgamento do caso de falsificação de passaporte e uso de nome falso, que envolve 3 arguidos com destaque para Nini Satar. E de recordar que o julgamento terminou esta tarde. Esta é uma notícia a acompanhar ainda neste jornal. Seguimos com o Governo que aprovou hoje a resolução que ratifica acordos de donativo com a Associação de Desenvolvimento Internacional destinados ao financiamento do projeto de gestão de riscos de desastre e operações de resiliência. O partido contestava a forma como estavam formulados 4 artigos das leis sobre a governação descentralizada. Na essência, a Renamo exigia a clarificação das áreas de atuação do governador provincial eleito e do secretário de Estado, a obrigatoriedade de o julgamento em primeira instância dos recursos eleitorais desde a votação, a validação e proclamação dos resultados ocorrer na presença da parte acusada e ofendida. Houve ainda consenso para a reformulação de alguns artigos que a Renamo considerava contrários à Constituição e a introdução de certos princípios que evitam interpretações ambíguas das leis sobre a governação descentralizada. Segundo o presidente da Comissão da Administração Pública e Poder Local, Lucas Chomera, ultrapassadas as divergências, as 3 bancadas vão à plenária esta quarta-feira, prontas para aprovar as leis. Os esclarecimentos foram bons para todos nós. Vimos que alguns realmente era preciso esclarecer. Então ficou esclarecido. A notícia que acabamos de acompanhar dá conta que a 4ª Comissão e as 3 bancadas da Assembleia da República chegaram hoje ao entendimento que viabiliza a aprovação na especialidade amanhã das leis sobre a governação descentralizada depois de um adiamento forçado pela Renamo. O Governo decide em 3 semanas quais as áreas prioritárias para a reconstrução no centro do país. A decisão será tomada após a avaliação dos impactos do ciclone realizada em parceria com instituições internacionais. O Conselho de Ministros aprovou a resolução que ratifica os acordos de donativos celebrados entre o Governo da República de Moçambique e a Associação de Desenvolvimento Internacional, IDA, para o financiamento de projetos de gestão de desastres naturais, bem como as operações de resiliência climática, incluindo as infraestruturas de educação nas áreas propensas. O valor do financiamento é de 96 milhões de dólares norte-americanos. Depois da criação do Gabinete de Reconstrução pós-Ciclone Idai, o Governo nomeou Francisco Pereira para o cargo de diretor executivo do gabinete. O Conselho de Ministros aprovou a resolução que nomeia o engenheiro Francisco Pereira para o cargo de diretor executivo do Gabinete de Reconstrução
pós-ciclone Idai. Na mesma ocasião, o Conselho de Ministros fez saber que não houve grandes alterações nos números das vítimas afetadas pelo ciclone Idai e o número de mortes mantém-se nos 603 óbitos. O Governo aprovou hoje a resolução que ratifica acordos de donativo com a Associação de Desenvolvimento Internacional. E seguimos com o Governo que decide em 3 semanas quais as áreas prioritárias para a reconstrução no centro do país. A decisão será tomada após a avaliação dos impactos do ciclone realizada em parceria com instituições internacionais. O ciclone Idai chegou e destruiu quase tudo no centro do país. Um mês depois, o país prepara-se para a fase da reconstrução e, para o efeito, uma equipa liderada pelo governo, que inclui as Nações Unidas, o Banco Mundial e a União Europeia, está a analisar os impactos do ciclone para definir as prioridades no processo de reconstrução. O horizonte temporal da avaliação, como disse, é um processo que já iniciou. Nós temos mais 3 semanas para finalizar com a avaliação. Portanto, prevemos que até finais deste mês possamos ter os primeiros relatórios no que diz respeito à avaliação. O processo de recuperação será feito com base em uma metodologia que engloba a componente humana, social, econômica e infraestrutural. A ver com o desenvolvimento do capital humano, temos que incorporar as componentes de resiliência com base no histórico que o país tem estado a registrar nos últimos anos, com base também na experiência que os parceiros trazem dos outros países. Portanto, é incontornável com que possamos agora adaptar o nosso país a estes fenômenos decorrentes das alterações climáticas. As autoridades ainda não têm um orçamento para a materialização do projeto. Entretanto, a União Europeia garante que haverá verbas para o efeito. Do ponto de vista da União Europeia, não há nenhuma dúvida que vamos estar lá, como os outros parceiros também, vamos apoiar com os diferentes instrumentos e modalidades que nós utilizamos habitualmente também. Um modelo que já funcionou bastante bem em outros casos similares, no Haiti, no Myanmar, por exemplo, situações de crise também similares. E por essa razão acho que é importante ter uma metodologia que seja conjunta, que seja unificada, que seja coerente. Para a implementação do projeto de reconstrução, o Governo iniciou esta terça-feira uma formação de técnicos oriundos de órgãos centrais, provinciais e municipais, com enfoque às zonas afetadas. As Nações Unidas defendem a construção de infraestruturas capazes de resistir às mudanças climáticas e a sensibilização da população na melhoria do meio ambiente. A exortação foi feita nesta terça-feira na cidade da Beira pela Subsecretária-Geral das Nações Unidas e Diretora-Geral da UNHABITAT, que é o Programa de Apoio de Reassentamentos Humanos. A Diretora-Geral da UNHABITAT, que está no país a convite do Presidente da República, falava à imprensa minutos depois da mesma ter verificado de perto os estragos causados pelo ciclone Idai e de ter mantido um contato com o edil desta urbe. How we can give our technical expert. Queremos apoiar a fase de reconstrução. Viemos a Beira Idondo, que é para ouvir os testemunhos dos edis e ver em loco os estragos causados pelo ciclone. Ontem vi fotos e vídeos da destruição, mas era importante ver de perto o desastre. Temos que construir infraestruturas resilientes às mudanças climáticas. Temos experiência de reconstrução depois de desastres desta natureza nas Filipinas e Camboja. Traremos alguns colegas que participaram na reconstrução destes países e, junto do governo, iremos promover políticas urbanas que incluirá resiliência na redução de riscos envolvendo os municípios das duas cidades. São ações que vamos levar a cabo para que, de fato, a Beira se adapte a essas mudanças climáticas e, de fato, possa conseguir a sobrevivência das suas comunidades. O que nós tudo queremos fazer é que, de fato, haja menos mortes, haja menos epidemias e o desastre vai acontecer, porque são aspectos naturais. O que nós vamos fazer é minimizar os efeitos do desastre, porque não conseguiremos combater. A Frelimo na Beira acusa a idilidade de estar a distribuir alimentos às vítimas do ciclone Idai na base da filiação partidária. Uma brigada central do partido Frelimo, que esteve em Sofala nos últimos dias em visita de trabalho, criticou no final do mesmo a forma como os apoios canalizados para a cidade da Beira para as vítimas do ciclone estão a ser distribuídos naquela urbe. Para a Frelimo, os secretários dos bairros estão a distribuir os alimentos em função da filiação partidária, ou seja, estão a priorizar os membros do MDM. Provas
concretas de que os secretários do bairro que pertencem à estrutura do município estão a discriminar os moçambicanos, os beirenses, em função da sua cor partidária. Nós queremos condenar, achamos que não é uma boa medida. Quem é eleito edil ou quem é nomeado para dirigir e conduzir um povo deve fazê-lo com isenção, com imparcialidade e tratar todos os moçambicanos por igual. O Conselho Autárquico da Beira, através do seu coordenador de emergência, nega que seja particularizar a distribuição de alimentos às vítimas do ciclone. Os atos do Conselho Municipal são virados para a população. Nós na Beira sofremos o ciclone, toda a gente sabe. Não seria o Conselho Municipal, não seria o MDM que governa o Conselho Municipal da Beira a discriminar a população em razão da sua cor. Portanto, nós sabemos que não podemos fazer isso porque aquelas pessoas que a Frelimo pensa que são seus membros, que vestem as suas roupas, são essas mesmas pessoas que votam no MDM. Então não pode ser um governante do MDM a mandar discriminar a população da Beira em razão da sua cor partidária. Iniciou hoje o julgamento do caso de falsificação de passaportes e uso de nome falso, que envolve 3 arguidos, com destaque para Nini Satar. O dia de julgamento de Nini Satar, Cidália dos Santos e Saim Aslam foi marcado pela proibição de cobertura pela imprensa da audiência, que decorreu no estabelecimento penitenciário de máxima segurança, vulgo BO. Os 3 réus, dos quais Nini e a funcionária da migração estão presos neste local, são acusados de falsificação do passaporte que permitiu a Nini fugir de Moçambique em 2015, violando a liberdade condicional que tinha sido concedida pela Justiça. Damião Kumbana e Flávio Menete são os advogados de Nini Satar, enquanto o advogado Menezes defende o sobrinho de Nini, Saim Aslam. Alice Mabota e mais 12 advogados defendem Cidália dos Santos, também arguida no processo de falsificação de passaportes para cidadãos nigerianos. Só por volta das 11 horas, 2 horas depois da hora marcada para o arranque da audiência, é que foi permitida a entrada de jornalistas, mas proibida a captação de imagens. O julgamento só terminou por volta das 18 horas. No interior do estabelecimento penitenciário de máxima segurança estiveram os 3 arguidos, nomeadamente Nini Satar, portanto, e mais os 2 arguidos envolvidos neste processo. No banco dos réus, Nini Satar disse que, portanto, em 2014, quando foi produzido este passaporte falso, recebeu uma chamada de um alto funcionário do Serviço de Migração que o informou que corria perigo de vida e que o seu passaporte não era produzido tal como solicitou ao tribunal, porque havia ordem da Procuradoria-Geral da República para que tal não acontecesse. E disse Nini que perante esta ameaça decidiu enveredar por este caminho de falsificar o passaporte com a ajuda deste alto funcionário que diz que não chegou a ver pessoalmente nem conhece o nome. Nini diz que o sobrinho, portanto Saim, também envolvido neste processo, não sabia de nada sobre o uso da sua documentação para a falsificação do passaporte com o qual fugiu do país. Já Saim, também arguido neste processo por ter sido usado o seu nome para a produção do passaporte, diz que não sabia que, portanto, o seu tio Nini Satar usava os seus nomes para nestes documentos. Disse em tribunal que apenas soube disso quando a imprensa começou a noticiar sobre a detenção de Nini Satar no estrangeiro e que também nunca tinha visto a funcionária do Serviço Nacional de Migração que está envolvida neste processo. Já a funcionária do Serviço Nacional de Migração, também ouvida pelo tribunal aqui na BO, disse ao juiz que não produziu o passaporte falso para Nini Satar e que, apesar da sua senha de trabalho lhe dar acesso a todas as máquinas, portanto, que estão envolvidas no processo de produção dos passaportes, ela não produziu o passaporte falso para Nini. Eu, como advogada da RE, espero que seja entendido o que é que nós expusemos. Continua com este entendimento depois de ter ouvido tudo que foi dito em sede do tribunal? Então, o que vocês ouviram? Que ela produziu o passaporte? Não tem que ter essa convicção, ainda estamos em julgamento. Eu espero que seja entendido.
O trabalho correu normalmente. A audiência vai ter continuação no dia 3 de maio. O que é que vão defender como alegações depois de tudo que foi ouvido e acompanhado hoje em sede do tribunal? Ainda não terminou a audiência, não é possível eu dizer-lhe quais serão as alegações. O meu cliente não vai responder. Não vai responder, ficou combinado que ele não vai responder. Não há reação nenhuma porque o julgamento ainda não terminou. Mas o que é que espera como resultado final deste processo? Só depois do julgamento terminar. Agora não há nada a prever. Ouvidas as partes, o Ministério Público e a Defesa deixaram ficar a ideia de que ainda é necessário ouvir mais gente envolvida neste processo para apurar o real grau de culpa dos arguidos envolvidos neste caso. Assim, ficou marcado para o dia 3 de maio como dia da próxima audição, sendo que serão ouvidos 3 funcionários do Serviço Nacional de Migração que vão procurar ajudar a perceber como é que foi a produção deste passaporte e quem foram as pessoas que realmente estiveram envolvidas pela falsificação. Imagens de Pedro Amba, António Tiwa, STV. E seguimos com outras notícias. Uma criança de 6 anos de idade foi atingida por uma bala perdida no distrito de Jangamo, em Inhambane. Presume-se que o projétil seja proveniente do campo de treino da PRM naquele distrito. É este menor que se encontra no Hospital Provincial de Inhambane, que foi colhido de surpresa por um tiro supostamente proveniente do campo de treinamento da Polícia da República no distrito de Jangamo. O menor foi alvejado na região do peito, do lado esquerdo, e a avó conta como é que acompanhou a triste notícia do seu neto. Ouviram um ruído. Quando saíram ao encontro da criança, foram apanhar que a criança foi atingida pela bala. Encontraram a criança estatelada e levou a criança. Contactado o comando distrital para mais informações, este confirmou o sucedido, mas disse ainda ser prematuro avançar qualquer dado, uma vez que a equipa encontrava-se no terreno a apurar a veracidade dos fatos. Estou procurando localizar esse local. Só chega um ferimento de uma criança, já está no hospital provincial. Então, ainda não temos uma informação concisa para saber se é de criança, é de bala ou não. Assim estão a terreno. E o hospital também vamos ajudar a esclarecer se existe uma bala lá alojada ou não. Já o Hospital Provincial considera crítica a situação do menino. Neste momento o estado é crítico, sim, tanto que ainda está sob observação e não conseguimos ainda falar com os representantes da polícia ou de Jangamo que talvez tenham estado envolvidos nessa situação. A informação é que é de um campo de treinamento. É essa informação que nós temos até o momento. 3 horas depois, o menino ainda encontrava-se em observações médicas e o Comando Provincial da Polícia da República disse não ter conhecimento ainda do sucedido. Uma vez que até a retirada da nossa equipa de reportagem do Hospital Provincial ainda não se tinha apurado de que tipo de bala e da arma que atingiu o menor, a criança gemia de dor e a sangrar, visto que o engenho estava ainda crivado em seu peito. Convido a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Até já. Voltamos ao Jornal da Noite. Um garimpeiro perdeu a vida dentro da concessão de Montepuez Ruby Mining Companhia, que explora rubis na província de Cabo Delgado. A morte aconteceu no dia 13 de abril corrente, após colapso de uma cova artesanal que estava em processo de ser escavada por 8 mineiros considerados ilegais pela mineradora. As informações sugerem que a cova desabou em condições climáticas normais e que o mineiro morto ficou preso no subsolo. Este é o terceiro incidente deste tipo que ocorre na área concessionada durante o presente mês. Os incidentes de colapso de terra que foram reportados já a partir das áreas concessionadas nos dias 4 e 6 de abril tiveram como consequência a perda de uma vida em cada caso. A Montepuez Ruby Mining diz que está a divulgar estas situações
para que haja uma ação proativa de forma mais assertiva contra os financiadores, facilitadores e encorajadores do comércio ilegal de rubis moçambicanos que privam Moçambique de tão necessária receita fiscal dos seus recursos minerais. Seguimos com mais informação. A província de Cabo Delgado conta com um novo laboratório de biologia molecular que vai atender pacientes com HIV-Sida e testar crianças nascidas de mães seropositivas. O empreendimento foi inaugurado hoje pela primeira-dama Isaura Nunes, que também lançou a primeira pedra para a construção de um centro de tratamento de cólera. Situado no Centro de Saúde Eduardo Mondlane, na cidade de Pemba, o Laboratório de Biologia Molecular, inaugurado esta terça-feira pela esposa do Presidente da República, vai atender os cerca de 63 mil doentes padecendo de HIV na província e testar crianças nascidas de mães seropositivas. Um empreendimento que custou mais de 16 bilhões de meticais pode processar mais de 9 mil amostras por mês e vai reduzir custos e tempo de espera pelos resultados. Temos duas plataformas, as duas plataformas fazem média, podem fazer até 9.680 amostras e por mês faz cerca de 9 mil, pode fazer até 9.680 amostras. Na altura, com a ajuda do parceiro Fundação Ariel, gastávamos uma média de 120 mil meticais com a logística de transporte das amostras de Cabo Delgado para a província de Nampula, para enviar as amostras, assim como para a recepção dos resultados que vinham em papéis físicos. Falando na ocasião, a esposa do Presidente da República destacou a importância do laboratório para a província, bem como do Centro de Tratamento de Doenças Diarreicas, cuja primeira pedra para sua construção foi por si lançada. A cidade de Pemba é endêmica em doenças diarreicas e este Centro de Tratamento de Doenças Diarreicas vai permitir rapidez na resposta a este mal, minimizando deste modo o risco de propagação da doença através do manejo adequado e melhor seguimento dos casos identificados. A anteceder as duas cerimônias assistidas por representantes do governo, parceiros de cooperação, técnicos de saúde e populares, foi realizada uma cerimônia tradicional dirigida pelo Régulo Namakomo, que impressionou pela lucidez e profundidade das suas mensagens, apesar da sua idade avançada. Celebra-se hoje o Dia Mundial da Voz. O Hospital Central de Maputo alerta para o aumento de casos da disfonia e do surgimento de casos de cancro da laringe. Só este trimestre foram diagnosticados mais de 30 casos. João Miguel, o ponteiro curto indica as horas. Muito bem. Esta é a rotina da professora Virgília Cano, que tem a voz como instrumento de trabalho. Há mais de 30 anos nesta profissão, ela dedica mais de 5 horas diárias a comunicar-se com os alunos e no fim do dia o cansaço é inevitável. Problemas com a voz, às vezes nós ficamos com a voz rouca, de tanto falar, de tanto ter que chamar a atenção às crianças, para elas estarem bem silenciosas, prestarem atenção, para ouvir a aula, para ouvir a explicação da própria professora, porque há meninos irrequietos que estão toda hora a falar, toda hora a mexer, toda hora... À semelhança da professora Virgília, está a apresentadora e locutora Anabela Adrianópolis, que trabalha com a voz há mais de 40 anos. Trabalhar com a voz acho que foi uma coisa quase nata. Eu desde os 6 anos de idade que eu me reconheço usando a voz para alguma coisa. Autor de muitos sucessos musicais, como Baila Maria, Chico Antônio está no grupo das pessoas que usam a voz como instrumento de trabalho. Ele conta que já sentiu dores que resultaram na alteração da voz. O que acontece comigo é que eu, quando esforço a voz, por exemplo, posso perder a voz ou posso estar um pouco, digamos, desgastar as cordas vocais quando eu tenho espetáculos, portanto, seguidos e faço um esforço muito violento nas cordas vocais. Se perder noitadas,
depois ir cantar logo a seguir, não deixar a voz descansar. Então posso... Já passou por isso? Já muitas vezes. Já passei até chegar ao ponto da garganta a arranhar, chegar ao ponto de ter feridas na garganta por causa de esforçar as cordas vocais. Márcia Maita, médica especialista em terapia da fala, explica que este trimestre mais de 37 casos de disfonia foram diagnosticados, na sua maioria de professora. Falando no âmbito do Dia Mundial da Voz, Márcia Maita alerta para os perigos existentes para os que utilizam a voz como instrumento de trabalho, bem como os cuidados a ter na preservação da voz. No Hospital Central, só nesse primeiro trimestre, atendemos 37 casos, não é? Desses 37 casos, todos transferidos pelos serviços de otorrinolaringologia. E dos 37 casos, 32 casos são de causa funcional, não é? E os restantes 5 são de causa orgânica. E dizer que desse universo de 37 predominam mais o sexo feminino que o sexo masculino, ou seja, sexo masculino apenas um e as demais são mulheres. E dizer que todas essas são profissionais e elas são professoras na maioria da escola de nível primário. A disfonia, embora seja reconhecida apenas como a rouquidão da voz, representa todas as dificuldades ou alterações na emissão natural dela. Seu surgimento está relacionado a uma alteração funcional orgânica das pregas vocais. Ingerir muita água, evitar alimentos picantes, evitar expor-se no frio, evitar cheiros fortes como tintas, vernizes e poeiras são algumas das recomendações deixadas pela profissional de saúde. Entretanto, o Serviço de Otorrinolaringologia do Hospital Central de Maputo diz haver fraca procura de terapia por parte dos profissionais que têm a voz como instrumento de trabalho. Aventina Simões, professora de profissão há 6 anos, tem a voz como seu principal instrumento de trabalho. Há 4 meses que tem perturbações na voz e esta terça-feira esteve no consultório Audofone 2, onde foi submetida ao exame. Elas estão muito tensas, Quando eu disse E, você diz E, e quando eu digo I, você diz I, ok? A ver. Diz respira e ok. Perante um auditório constituído por pacientes e médicos especialistas, Ivânia Nhantumbo partilhou como conseguiu superar a disfonia orgânica que lhe impossibilitou de trabalhar por algum tempo. Era suposto ter passado por uma cirurgia para eliminar os nódulos, mas graças a Deus não foi necessário. Quando estava prestes a começar o processo de preparação da cirurgia, fui submetida a um outro exame que se observou que os nódulos já estavam reduzindo pela terapia, medicamentos e pelos cuidados que eu já tinha adotado com a voz. A Organização Mundial da Saúde, OMS, estima que 15 a 20% da população mundial sofre de alguma perturbação da voz. Em 2018, 37 pacientes foram atendidos no Hospital Central de Maputo. Eu acho que é um número exíguo se a gente for olhar para a população da cidade de Maputo. Então, esses números de 37 estão concentrados aqui no nosso serviço de terapia de fala no Hospital Central de Maputo. Se for olhar para o volume de população da cidade de Maputo e quantos profissionais usam a voz no seu dia a dia, é um número pequeno. As perturbações da voz podem ser a disfonia funcional, caracterizada pela rouquidão, que pode ser curada, e a disfonia orgânica, que necessita de intervenção cirúrgica, medicamentosa e reabilitação. Assinalou-se esta terça-feira o Dia Internacional da Voz, que celebra-se sob o lema Cuidar da Voz para uma Vida Saudável. E na página internacional, 2/3 da Catedral de Notre-Dame, o símbolo da cultura da Europa e património mundial, foram devorados por um incêndio que durou cerca de 15 horas. Vários líderes mundiais manifestaram pesares pela destruição de um dos edifícios mais históricos de França. Foi com desolação que milhares de turistas e franceses assistiam na tarde de segunda-feira à inesperada destruição da Catedral de Notre-Dame por um fogo.
Ainda não são conhecidas as causas do incêndio, mas se suspeita que o mal tenha sido ocasionado pelas obras de remodelação. As chamas, que duraram cerca de 15 horas, devoraram 2/3 do edifício, que foi construído no século XII, tendo resistido à Revolução Francesa e às 2 grandes guerras mundiais. Os bombeiros esforçaram-se por resgatar algumas obras de arte de um valor imensurável: o altar, a cruz de Cristo, a coroa de espinhos, a túnica de São Luís e outros itens terão escapado às chamas. Estamos chocados, dói muito. São 850 anos de história. Estamos tristes. É um património cultural histórico de grande valor. Para mim, França está ferida. França está a arder. Sinto que toda a cidade de Paris está a chorar agora. Não somente eu. Vários líderes mundiais não ficaram indiferentes a este desastre cultural e religioso. O secretário-geral da ONU, António Guterres, diz estar horrorizado com as imagens do incêndio na Catedral, uma joia única do património mundial. O porta-voz da chanceler alemã, Angela Merkel, escreveu que imagens horríveis de Notre-Dame causam dor aos europeus. Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos da América, considerou Notre-Dame um dos tesouros do mundo e apelou ao apoio para a reconstrução. O presidente norte-americano, Donald Trump, também lamentou o sucedido, tendo sugerido a intervenção de aviões com tanques de água, mas a Segurança Civil francesa disse que não havia necessidade para esse tipo de incêndio. A Unesco garante ajudar na reconstrução do edifício. O mesmo promete o presidente francês Emmanuel Macron. Os meus pensamentos estão com os nossos compatriotas, porque a Notre-Dame de Paris é a nossa história, a nossa literatura, o nosso imaginário, o lugar onde vivemos todos os nossos grandes momentos, as nossas epidemias, as nossas guerras, a nossa libertação. É o epicentro das nossas vidas, é o ponto de referência a partir do qual partem as distâncias de medida a partir de Paris. Estou comprometido. A partir de amanhã, uma coleta nacional será lançada e, muito além de nossas fronteiras, vamos apelar aos maiores talentos e muitas pessoas virão dar o contributo. E nós vamos reconstruir Notre-Dame, porque é o que a nossa história merece, porque é o nosso destino. Je vous remercie. Em francês, Catedral Notre-Dame de Paris, ou em português, Catedral da Nossa Senhora de Paris, é uma das mais antigas catedrais francesas em estilo gótico. Sua construção iniciou no ano 1163, tendo a infraestrutura sido dedicada a Maria, Mãe de Jesus Cristo, após cerca de 200 anos de construção. Situa-se na Praça Paris, na pequena ilha Île de la Cité, em Paris, França, rodeada pelas águas do rio Sena. A catedral surge intimamente ligada à ideia de gótico no seu esplendor, ao efeito claro das necessidades e aspirações da alta sociedade, há uma nova abordagem de catedral como edifício de contacto e ascensão espiritual. A arquitetura gótica substitui as paredes grossas das igrejas românicas por colunas altas e arcos capazes de sustentar o peso dos telhados. Como consequência, os edifícios góticos ganharam um aspecto mais leve e as janelas mais amplas e altas foram decoradas com belos vitrais coloridos que filtravam a luz natural e com isso criavam um clima de misticismo em seu interior. Eram estas as características da Catedral de Notre-Dame de Paris, uma infraestrutura que cedeu esta segunda-feira perante um incêndio que durou mais de 15 horas, tendo sido extinto apenas na manhã desta terça-feira. Sudaneses exigem a formação imediata de um governo civil de transição. A União Africana apela ao exército a transferir o poder a civis dentro de 15 dias, sob risco de serem banidos da organização.
Continuam os protestos populares no Sudão, mesmo após a queda de Omar al-Bashir, o líder que esteve no poder durante 30 anos. Os civis que iniciaram os protestos no dia 19 de dezembro tiveram ajuda dos militares para forçar Bashir a renunciar ao cargo, mas agora é contra os militares que eles protestam. A Associação dos Profissionais do Sudão, principal grupo que lidera os protestos, disse na segunda-feira aos manifestantes que não abandonassem as ruas até que as exigências sejam satisfeitas. Os protestantes exigem que a junta militar abra espaço para a formação de um governo de transição liderado principalmente pelos civis, mas que inclua a representação militar. A mesma exigência foi feita pelo Conselho de Segurança e Paz da União Africana, que deu 15 dias aos militares para transferirem o poder aos civis, senão poderiam ser banidos da organização. Entretanto, a junta militar diz que não quer tomar o poder, mas garantir a ordem. Convido a um breve intervalo, mas antes a previsão do estado do tempo para amanhã, quarta-feira. Para a zona sul do país, prevê-se uma máxima Maputo 27, mínima 21 graus centígrados. Xai-Xai 27 de máxima, 22 de mínima. Inhambane 29 de máxima, 24 de mínima. Seguimos para a zona centro do país. Beira 30 de máxima, 25 de mínima. Quelimane 34 de máxima, 24 de mínima. Chimoio 27 de máxima, 18 de mínima. Tete 36 de máxima, 23 de mínima. Por fim, a zona norte do país. Nampula 32 de máxima, 23 de mínima. Pemba 32 de máxima, 24 de mínima. Lixinga 27 de máxima, 16 de mínima. Último bloco do Jornal da Noite. Morreu esta terça-feira em Portugal o toureiro luso-moçambicano Ricardo Chibanga, vítima de AVC. O luso-moçambicano era o único matador de touros africanos da história da tauromaquia e esteve recentemente internado no Hospital de Torres Nova, em Santarém, Portugal, depois de ter sofrido um acidente vascular cerebral. De acordo com a imprensa portuguesa, na manhã desta terça-feira, os bombeiros da Golegã foram chamados à casa do toureiro, porque Chibanga havia sofrido uma paragem cardiorrespiratória. Contudo, o óbito foi declarado no local. Natural de Moçambique, Ricardo Chibanga foi viver em Portugal nos anos 60 do século passado, tendo sido apoiado por várias figuras da Festa Brava, como o matador de touros. A alternativa de matador de touros de Ricardo Chibanga surgiu na Real Maestranza de Cabalaria de Sevilha, em Espanha, a 15 de agosto de 1971, tendo sido apadrinhado por António Bienvinda, com o testemunho de Rafael Torres. Em Portugal, apresentou-se como matador de touros na Praça do Campo Pequeno, em Lisboa, no dia 19 de agosto de 1971, tendo toreado ao lado do matador espanhol José Luís Galoso. Ricardo Chibanga abandonou as arenas no início dos anos 90, tendo adquirido uma praça de touros desmontável, em que promovia festejos taurinos, alugando também o equipamento a outros empresários tauromáquicos. Antes de ir a Portugal, Ricardo Chibanga toreou na Praça de Touros em Maputo, onde se notabilizou ao nível de África. Apenas 3 clubes que vão disputar o Moçambola 2019 já têm a situação de licenciamento de clubes regularizada. A Federação Moçambicana de Futebol assegura que somente clubes licenciados vão participar do Campeonato Nacional edição 2019. Trata-se do Ferroviário e Liga Desportiva, ambos de Maputo, e Ferroviário da Beira, os 3 clubes que há 10 dias do arranque do Moçambola 2019 cumpriram com os 5 critérios de licenciamento e que já têm a licença definitiva para a época futebolística do presente ano. A Federação Moçambicana de Futebol voltou a reiterar que somente clubes licenciados vão disputar o principal campeonato nacional de futebol, bem como a segunda divisão. A Federação Moçambicana de Futebol já não tem os competentes comunicados, só temos que cumprir. Já está lá. Temos os comunicados que só vão participar nas provas 2019 os clubes que estiverem licenciados. E
inscrição é de cumprimento obrigatório. Para além destes 3 clubes já licenciados, outros 11, nomeadamente Machaquene, Desportivo de Maputo, Costa do Sol, Teste África de Chimoio, Desportivo de Nacala, Ferroviário de Nacala, Ferroviário de Nampula, Clube de Chibuto, NH de Vilanculos, Bahia de Pemba Futebol Clube e União Desportiva de Songo aderiram ao sistema de licenciamento, mas ainda não cumpriram com os 5 critérios exigidos, pelo que a Comissão de Licenciamento de Clubes decidiu não atribuir qualquer licença aos mesmos. Estes dizem que o processo não devia ser obrigatório devido à sua complexidade. Vamos continuar a tentar fazer provar o nosso ponto de vista, que o licenciamento não deve ser obrigatório para provas nacionais, deve ser facultativo. Isto não quer dizer que não concordamos com o não licenciamento. Concordamos sim. Eu acho que é um processo que está a afetar todos os clubes, neste momento, não somente o desportivo. Mas no que tange ao desportivo, nós vamos falar de nós, estamos a trabalhar afincadamente para ver se conseguimos ultrapassar e queremos acreditar que até lá nós vamos estar com a situação regularizada. O Incomates Navani e Têxtil de Pungue são os únicos clubes do Moçambola que não aderiram ao sistema de licenciamento, estando sujeito à ação disciplinar a ser aplicada pela Federação Moçambicana de Futebol. Caso a FMF seja rigorosa no cumprimento das regras, o Moçambola 2019 poderá ser disputado por apenas 3 clubes. O Jornal da Noite fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Encontro marcado amanhã à mesma hora. Até lá, fica bem. Boa noite.